Já ouviu os relatos emocionantes de milhões tomando decisões por Cristo? Da igreja explodindo e aumentando em número? Olha, nós queremos te contar um segredo. Chama-se taxa de desvio. 80 a 90% do que estão tomando decisões por Cristo estão se desviando da fé. Isso significa que o evangelho moderno e os métodos usados para trazer as pessoas para a igreja estão produzindo de 80 a 90% do que chamamos de desviados para cada 100 decisões por Cristo. Deixa que eu ilustro melhor para você. Há alguns anos, uma grande denominação nos Estados Unidos conseguiu obter 294 mil decisões por Cristo. 294 mil! Infelizmente, só conseguem achar 14 mil em comunhão, o que significa que não conseguiam achar 280 das suas decisões. E esses são resultados evangelísticos modernos normais das igrejas locais, até de grandes cruzadas. E acreditamos que essa tragédia está acontecendo não por falta de discipulado, mas sim porque a igreja acabou se desviando da maneira bíblica de apresentar o evangelho, como fazia Jesus Cristo. Agora vamos olhar para como a abordagem de Jesus era radicalmente diferente dos métodos modernos típicos. Em Marcos 10, versículo 17, temos a história do jovem rico que vai até Jesus e diz: "Bom, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?" Eu não sei você, mas se acontecesse comigo, eu ficaria bem animado. Isso seria uma chance única. É isso mesmo. Reparem só, que Jesus não diz: "Ai, meu amigo, você tem um buraco em forma de Deus no seu coração que só eu posso preencher. E se fizer essa oração e me convidar para entrar no seu coração, terá amor, alegria e paz. E irá para o céu quando morrer." Não. Jesus começou dizendo: "Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é o Senhor Deus." Então estava corrigindo o entendimento desse homem da palavra bom. E depois ele o direcionou aos 10 mandamentos. Ele deu 5 deles. Ele disse: "Conheceis a lei." Ele disse: "Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás. Honra teu pai e tua mãe." E o jovem disse: "Mantenho tudo desde jovem." Então Jesus apontou-lhe a essência do primeiro e do segundo mandamento e disse: "Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me." E a Bíblia diz que o homem foi embora triste. E eu fiquei pensando comigo: Jesus não sabia que ninguém consegue manter os 10 mandamentos? Não somos salvos cumprindo a lei. Somos salvos pela graça. Por que ele falou com ele assim? Quer dizer, ele não falou do amor de Deus, da graça de Deus, não orou com ele. Ele nem disse algo como: "Espera, volta aqui. Não quer vir à minha casa no final de semana? Comer um churrasco para que eu possa estabelecer uma relação sem compromisso nem confronto com você?" A meu ver, Jesus poderia ter se beneficiado de um curso de evangelho amigável relacional. Mas essa era a minha compreensão superficial e imatura do que ele estava fazendo. Ele usava um princípio que prepara o coração para a graça. É um princípio que tem sido usado por Charles Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. E ele converte a alma de acordo com a Bíblia. Mostra à pessoa por que ela precisa do Salvador. É uma chave que muda tudo. E é por isso que o inimigo não quer que você a tenha. E é uma coisa que o inimigo distorceu ao longo dos anos, fez mau uso e até escondeu. Tanto que grande parte da igreja nem sabe que existe. E é por isso que chamamos de segredo mais bem guardado do inferno. Então, por favor, assista e ouça com atenção. E não deixe nada te distrair. Busque e salve os perdidos como Jesus fez. Resta muito pouco tempo. Use a palavra de Deus para alcançar os perdidos. Arrependa-se. Arrependa-se. Não há nada mais importante do que a sua salvação eterna. A Bíblia diz no Salmo 19, versículo 7, "A lei do Senhor é perfeita, converta a sua alma." O que a Bíblia diz que é perfeito realmente converte a alma. A Escritura deixa isso muito claro. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. Para ilustrar a função da lei de Deus, vamos dar uma olhadinha básica no direito civil. Imagina se eu te dissesse
Tenho boas notícias. Alguém acabou de pagar uma multa de trânsito de $25.000 que está no seu nome. Provavelmente você olharia para mim e diria: isso não é uma boa notícia. Não faz sentido. Eu não tenho uma multa de $25.000. Então a minha boa notícia provavelmente não seria boa. Seria tolice. Mais do que isso, também soaria ofensivo, porque eu estou insinuando que você fez algo ilegal, quando você acha que não fez. Mas se eu falasse desse jeito, talvez fizesse mais sentido. No caminho para cá hoje, o radar te pegou a 95 km por hora, numa área reservada para uma escola de crianças cegas. Havia 10 placas indicando que 25 km por hora era a velocidade máxima, mas você passou direto a 80 km por hora. O que você fez foi extremamente perigoso. A lei estava prestes a seguir o seu curso quando alguém, que nem te conhece, interveio e pagou a sua multa. Você tem muita sorte. Deu para ver que dizer exatamente o que você fez de errado primeiro dá sentido à boa notícia, não é? Se eu não deixar extremamente claro como você violou a lei, a notícia boa parece tolice e parece ofensiva. Mas quando você entende que infringiu a lei, as boas notícias são de fato boas. Então, se eu chegar para alguém com o coração obscuro, alguém com um entendimento obscuro, e falar: Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, isso pode soar tolice para ele e até ofensivo. Tolice porque não vai fazer sentido. A Bíblia até fala disso. A pregação da cruz é tolice para aqueles que perecem. E ofensivo, porque estou insinuando que ele é um pecador. Enquanto ele não pensa que é, e na visão dele tem muita gente pior que ele. Mas se a gente tirar um tempo para seguir os passos de Jesus, talvez faça mais sentido. Se eu tirar um tempo para abrir a lei divina e mostrar ao pecador exatamente o que ele fez de errado, que ele ofendeu a Deus ao transgredir a sua lei, então ele se torna, segundo Tiago, redarguido pela lei como transgressor. Aí a boa notícia da multa ter sido paga não será tolice, não será ofensiva, será o poder de Deus para a salvação. Agora, com esse pensamento em mente, vejamos Romanos 3,12. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então tá aí uma função da lei de Deus. É fechar a boca do pecador. E impedir uma pessoa de se justificar dizendo: tem muita gente pior do que eu não sou uma pessoa ruim. Não, a lei fecha a boca da justificação e deixa o mundo inteiro, não apenas os judeus, mas o mundo inteiro culpado diante de Deus. Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, a lei nos diz o que é o pecado. De fato, 1 de João 3, versículo 4 diz: o pecado é a transgressão da lei. E então, em Romanos 7, versículo 7, Paulo diz: eu não conhecia o pecado senão pela lei. Paulo disse que não sabia o que era o pecado, até que a lei lhe disse. E Gálatas 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Então ele está dizendo que a lei é como um professor que nos leva a Jesus Cristo para que possamos ser justificados pela fé, no seu sangue. A lei não nos ajuda, apenas nos deixa desamparados. A lei não nos justifica, apenas nos deixa culpados, diante de um Deus justo e santo. Deixa eu falar de novo, isso é muito importante. Não somos salvos pela lei. Somos salvos pela graça de Deus através da fé. A lei só mostra que estamos sujos e que precisamos desesperadamente da purificação de Deus. E a tragédia do evangelismo moderno é que, por volta da virada do século passado, quando se livrou da lei e da sua capacidade de converter a alma para levar as pessoas ao Salvador, o evangelismo moderno teve de encontrar outra razão para as pessoas virem ao Salvador. E a questão que foi escolhida para atrair pessoas a Jesus foi a grande promessa de uma vida melhor. O evangelho se degenerou em: Jesus Cristo vai te dar amor, alegria, paz, realização e felicidade duradoura. E agora, para ilustrar a natureza não escriturística desse ensinamento muito popular, um ensinamento que eu mesmo costumava ensinar:
Por favor, ouçam a seguinte história, porque a essência do que estamos dizendo gira em torno desse ponto específico. 2 homens estão sentados num avião. O primeiro recebe um paraquedas e é orientado a vestir, pois melhoraria o seu voo. Ele fica um pouco cético de início porque não consegue ver como usar um paraquedas no avião poderia melhorar o voo. Depois de um tempo, ele decide experimentar e ver se a afirmação é verdade. E naquele momento, ao colocá-lo, percebe o peso dele sobre os ombros e acha realmente difícil sentar direito. No entanto, disseram que o paraquedas melhoraria o seu voo. Então ele decide dar um pouco de tempo. E conforme ele espera, ele nota que os outros passageiros estão rindo dele, porque ele está usando um paraquedas dentro do avião. E como continua caçoando e rindo, ele finalmente não aguenta mais. Ele sai do seu assento, tira o paraquedas e joga ele no chão. A desilusão e a amargura enchem-lhe o coração, porque no ponto de vista dele, mentiram descaradamente para ele. O segundo homem recebe um paraquedas, mas ouça o que dizem para ele. Dizem para colocá-lo porque a qualquer momento ele pode ter que saltar 7.000 metros para fora do avião. Ele o coloca com gratidão, nem percebe o peso nos ombros e nem que não consegue sentar direito. A sua mente está consumida com o pensamento do que aconteceria se pulasse sem paraquedas. Agora vamos analisar o motivo e o resultado da experiência de ambos os passageiros. O primeiro homem colocou o paraquedas apenas para melhorar o seu voo. E o resultado da experiência foi que ele foi humilhado pelos outros passageiros. Ficou desiludido e um pouco magoado com aqueles que lhe deram o paraquedas. Na cabeça dele, vai levar um bom tempo até alguém botar uma coisa dessas nas costas dele de novo. O segundo homem colocou o paraquedas apenas para escapar do salto que estava por vir. E por saber do que aconteceria sem ele, ele sente uma alegria e uma paz profunda no coração, sabendo que está a salvo da morte. Este conhecimento dá a ele a capacidade de resistir à zombaria dos outros passageiros. E o que ele sente pelas pessoas que lhe deram o paraquedas é uma sincera gratidão. Agora ouçam o que o Evangelho moderno diz. Ele diz: veste-te com o amor do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dar-te amor, alegria, paz, realizações e felicidade duradoura. Em outras palavras, Jesus vai melhorar o seu voo. Assim, o pecador responde, e de uma forma totalmente experimental, coloca o Salvador para ver se as afirmações são verdadeiras. E o que ele consegue? Exatamente o que Jesus prometeu. Provações, tribulações, perseguições. E os outros passageiros zombam dele. E o que é que ele faz? Ele tira o Senhor Jesus Cristo, ele fica ofendido por ter sido zombado, ele fica desiludido e amargurado. E como nós podemos culpá-lo? Foi-lhe prometido amor, alegria, paz, realizações e felicidade duradoura. E tudo o que ele conseguiu foram mais provações e humilhação. A sua amargura dirige-se a todos aqueles que lhe deram as chamadas boas-vindas. E então ele se encontra bem pior do que antes, porque agora acha que deu uma chance a Jesus e tudo o que ganhou foi uma grande desilusão. Outro desviado, desiludido e amargurado. Em vez de dizer que Jesus melhora o voo, deveríamos avisar aos passageiros que terão que saltar do avião. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. E quando um pecador entende as terríveis consequências de quebrar a lei de Deus, ele fugirá para o Salvador, apenas para escapar da ira que está por vir. E se formos testemunhas verdadeiras e fiéis, é isso que deveríamos pregar, que há ira por vir, que Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Por quê? Porque ele designou um dia em que julgará o mundo com justiça. Vejam, não é só uma questão de felicidade, mas sim de justiça. Não importa o quanto uma pessoa esteja feliz ou não no seu estilo de vida atual, sem a justiça de Cristo, ela permanecerá no dia do juízo. A Bíblia diz: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça nos livra da morte. Vejam, foi assim que eu percebi que precisava de um Salvador. Eu tinha muitas das coisas que o mundo tem para oferecer. Mas eu sabia que nada disso importaria no dia que eu estivesse diante de Deus e todo o meu pecado viesse à tona como prova da minha culpa. Era a justiça de Cristo que eu precisava para ser salvo. Agora, deixe-me dizer que a paz e a alegria são frutos legítimos da nossa salvação. São os maravilhosos e belos resultados da salvação. Mas não é legítimo usar todos esses frutos como uma apresentação da nossa salvação. Por quê? Porque
Se uma pessoa vem a Deus à procura de paz, de alegria para sua vida, mas não está com o coração quebrantado, arrependida de fato de ter pecado contra Deus Todo-Poderoso, ela não achará paz em Deus. Não conhecerá a alegria do Senhor, continuará sendo inimiga de Deus em sua mente através das obras perversas, separada de Deus por causa do seu pecado. E se continuarmos a dar às pessoas a razão errada para virem a Cristo, elas responderão com os motivos errados, sem arrependimento. Lembra-se porque o segundo passageiro teve paz e alegria no coração? Era porque sabia que o paraquedas ia salvá-lo da morte certa. Da mesma forma, como diz o apóstolo Paulo, tenho alegria e paz em crer, porque sei que a justiça de Jesus Cristo vai me livrar da ira que está por vir. Agora, com esse pensamento em mente, vamos dar uma olhada em outro incidente a bordo do nosso avião. Temos uma nova aeromoça e é o seu primeiro dia de trabalho. Ela quer causar uma boa impressão nos passageiros e é exatamente isso que ela faz. Por enquanto, ela caminha pelo corredor, carregando uma jarra de café quente. Ela acidentalmente tropeça no pé de alguém e joga o líquido quente no colo do nosso segundo passageiro. Agora, qual é a reação dele quando esse líquido fervente atinge a carne tenra? Ele fala: "Ah, cara, isso dói!" Sim, claro, ele sente a dor. Mas depois ele levanta do assento, solta o paraquedas e joga ele no chão dizendo: "Paraquedas estúpido?" Não, é claro que não. Por que ele deveria? Ele não colocou paraquedas para melhorar o seu voo. Ele colocou para salvar a vida dele. Na verdade, o café quente faria ele se agarrar ao paraquedas e ficar ansioso pelo salto. Se eu e você recebemos o Senhor Jesus Cristo pelo motivo bíblico de fugir da ira que está por vir, quando a turbulência bate, quando o voo fica tremido, não ficaremos zangados com Deus, não perderemos a nossa alegria ou a nossa paz. Por que deveríamos? Não viemos a Jesus por um estilo de vida feliz. Viemos porque pecamos contra Deus e precisávamos de um Salvador, da ira que está por vir. Na verdade, a turbulência leva um verdadeiro crente para mais perto do Salvador. E, infelizmente, temos literalmente multidões de cristãos professos que perdem a alegria e a paz quando o voo fica tremido. Por quê? São o produto de um evangelho centrado no homem. Vieram sem arrependimento, sem o qual não podemos ser salvos. Pense na mulher pega no ato de adultério. Ela violou o 7º mandamento. A lei exige o seu sangue. Estavam prestes a apedrejá-la. A lei a condenou. Essa é uma das funções da lei de Deus. Ela condena. Vocês podem pensar, peraí, isso não está certo. Não podemos sair por aí condenando as pessoas. Olha, é verdade. Nós não precisamos. Elas já estão condenadas. João 3, verso 18 diz: aquele que não crê já está condenado. Tudo que a lei faz é mostrar à pessoa a sua verdadeira luz. Alguns de vocês podem se identificar com isso. Tem uma mesa de madeira na sua sala de estar. Tiramos o pó. Tá limpa, tá sem poeira. Depois você abre as cortinas e deixa entrar a luz do sol da manhã. O que vem em cima da mesa? Poeira. O que vê no ar? Poeira. A luz criou a poeira? Não. A luz apenas expôs a poeira. E quando tiramos um tempo para abrir as cortinas do Santo dos Santos e deixar a luz da lei de Deus brilhar no coração pecador, tudo o que acontece é que ele se vê de verdade. O mandamento é uma lâmpada e a lei é luz. É por isso que Paulo diz em Romanos 7, versículo 13: pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Era a lei que mostrava o pecado de Paulo na sua verdadeira luz. Esse próximo vídeo mostra como algumas pessoas sabem pouco sobre as leis de Deus. Consegue citar algum dos 10 mandamentos? Não pode matar. Eu sei que roubar é um deles. Ai, deixa eu pensar. 10 mandamentos. Eu acho que tem 10 deles. Ok, eu não sei. Conhece algum dos 10 mandamentos?
Fala, cara. Eu não sei nenhum deles. Sabe todos os 10 mandamentos? Não. Tem aquele... Me fala um. É esse sabor! Heineken, Red Dog, Miller, Busch, Rolling Rock. A Zima não é uma cerveja? Eu acho que são 6. Eu acho que é isso. Tyler, Miller Lite, Bud Light, Corona, Heineken. Heineken, Budweiser, Old Style, peraí. Red Dog, Busch, É, Red Wolf. Red Wolf. Acho que é só isso. Pera, não esquece daquela mexicana. Guinness, Foster's, Beck's. Mesmo que possa parecer engraçado para alguns, é triste a realidade que muitas pessoas hoje em dia sabem mais sobre cerveja do que sobre os 10 mandamentos, o padrão moral de Deus. Se alguém não conhece a lei de Deus, não verá o seu pecado como excessivamente pecador, e o seu coração não estará preparado para o Evangelho. É simples assim. Que agricultor pegaria uma boa semente e a plantaria em solo duro? Primeiro, ele prepara o solo, ele afofa. Semente boa, solo bom, colheita boa. E o que o evangelismo moderno faz é pegar a semente boa do evangelho e a planta no coração duro e não regenerado da humanidade. O evangelismo bíblico, sem exceções, é sempre lei aos orgulhosos, graça aos humildes. Nunca verão Jesus dando o evangelho às boas novas, a graça de Deus a uma pessoa orgulhosa e cheia de justiça própria. Com a lei, ele quebra o coração duro e com o evangelho, cura o coração partido. Por que é que ele faz isso? Porque ele sempre faz as coisas que agradam ao Pai. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Deixa eu colocar de outra forma. Que médico daria uma cura a um doente quando o doente não está convencido de que tem uma doença? Imagina que eu sou um médico e digo para você, tem uma cura maravilhosa, mas você não está convencido da doença. Você vai jogar ela pelo ralo. E por que é que não? Você não aprecia a cura, não tem por que querê-la. Mas se em vez disso eu falar, você tem uma doença terminal terrível, sente-se aí. Consigo ver 10 sintomas claros na sua pele. Você vai morrer em 2 semanas. Aí você diz, o que é que eu faço? Aí eu falo, não se preocupa, eu tenho uma cura. Aí você vai tomar ela e você vai apreciar e vai querê-la. Porque você viu a doença. Então pode apreciar a cura. A doença é o pecado e a cura é o Evangelho. Se realmente nos preocupamos com as pessoas, nós devemos tomar um tempo para que possamos ajudá-las a compreender as consequências do pecado dela perante o Todo-Poderoso, para que possam apreciar a cura do Evangelho. Eu queria contar para vocês agora como eu compartilho a minha fé, pessoalmente. Como colocamos esses princípios em ação. Eu amo ler sobre como Jesus compartilhou o Evangelho. E tem um exemplo lindo em João, capítulo 4, com a mulher no poço, demonstrando como Jesus interagiu com essa mulher. Gostamos de chamar de os passos do mestre. Ela mostra Jesus primeiro se relacionando com essa mulher no reino natural, falando sobre coisas naturais, depois ele se vira para o reino espiritual, fala de coisas espirituais. Ele traz convicção usando o 7º mandamento e depois ele se revela como o Messias. Eu vou tentar seguir os seus passos de certa forma, falando com alguém sobre coisas do dia a dia e depois deliberadamente passando para o assunto de Deus. E às vezes eu faço isso mencionando alguma coisa religiosa que saiu nas notícias e depois passando por uma pergunta geral, tipo, o que acontece quando alguém morre? Aí, você acredita em Deus? Conhece uma boa igreja por aqui? Ou posso usar um bom folheto do Evangelho para trazer à tona os assuntos das coisas espirituais. Fiz isso há muito tempo atrás. Eu estava no campo de golfe com um amigo meu e nós abordamos o assunto das coisas de Deus e eu perguntei a ele, você acredita em Deus? Ele disse sim. E depois ele disse, eu costumava ir à igreja quando era criança. E aí eu perguntei, te consideras uma boa pessoa? Ele disse, sim, me considero. E aí eu perguntei, tu tens guardado os 10 mandamentos? E lembre-se, foi isso que Jesus usou, os 10 mandamentos com aquele jovem rico. Aí o homem me disse, olha, eu guardei a maioria deles, quer dizer, eu nunca matei ninguém. Eu tô pensando, isso é uma boa coisa aqui no campo de golfe.
E eu disse, olha, você já mentiu? Ele disse, sim, claro. E depois eu disse, o que é que isso fez de ti? O que você diria? Ele disse, um mentiroso. Aí eu disse, você já roubou alguma coisa? Esse é o 8º mandamento. E ele disse, não. E aí eu falei pra ele, fala sério. Não sei se acredita em você, acabou de admitir que é um mentiroso. Aí ele disse, tá bem. Eu roubei quando era jovem, roubei algumas coisas. Aí eu perguntei, você conhece o 7º mandamento? Não cometerás adultério. Mas ouça o que Jesus disse. Jesus disse que quem olha para outra mulher, cobiçando-a, já cometeu o adultério com ela em seu coração. Já fez isso? E o homem disse, sim, já fiz muitas vezes. E depois eu disse para ele, em suas próprias palavras, você é um mentiroso, ladrão e um adúltero de coração. Isso já são 3 dos 10 mandamentos. Você só tem mais 7 sobrando. Devia ter visto a cara que ele fez. Olha, ele parecia culpado. Porque sabia que era culpado. É isso que os 10 mandamentos fazem. Deixam o mundo inteiro culpado. Quer dizer, pensa só. Mesmo para vocês, sentados onde estão, acham que guardam os mandamentos de Deus? Vejam primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse para amar a Deus com todo o seu coração, mente, alma e força. Tanto que o seu amor por todos os outros é com ódio, comparando com seu amor e devoção a Deus. Você sempre amou Deus dessa forma. Ou o 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Agora, nós podemos fazer um falso Deus com as mãos ou com a mente. Alguma vez você já disse algo assim? O meu Deus é um Deus de amor e misericórdia. Ele não é um Deus de julgamento e nunca mandaria ninguém para o inferno. Se você já disse isso, tem razão. O seu Deus nunca mandaria ninguém para o inferno, porque ele não poderia. Porque ele não existe. Ele é uma invenção da sua imaginação. Você criou um Deus na sua própria mente que te deixa confortável. Criou um Deus que se adequa aos seus pecados. Isso se chama idolatria. E muitas pessoas chamam isso simplesmente das suas próprias crenças. Mas a Bíblia chama de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ou o 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Alguma vez já usou o nome de Deus de uma forma que substitua um palavrão? Isso é blasfêmia. Jesus avisou que cada palavra ociosa que um homem dissesse era cobrada no dia do julgamento. E a Bíblia diz que o Senhor não considerará inocente quem toma o seu nome em vão. O 4º mandamento, lembra-te do dia de repouso para o santificar. Passei 22 anos como não cristão, sabendo que Deus tinha me dado a vida. Eu nunca disse, Deus, você me deu a vida, o que queres de mim? Um dia em cada 7 eu violei esse mandamento. Ou o 5º, honrar pai e mãe. Sempre honraste teus pais explicitamente de uma forma que agrada a Deus. Ou o 6º mandamento, não matarás, nunca. A maioria de nós pensa que é inocente desse. Mas Jesus disse que quem sentir raiva do seu irmão está em perigo de julgamento. E a Bíblia diz, aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Já olhamos para o 7º, 8º e 9º. E qual de nós pode dizer que não somos culpados de violar o 10º mandamento, cobiçar, ou ser invejoso, querendo as coisas que pertencem às outras pessoas? E lembre-se que Deus vê o nosso pensamento e os nossos atos secretos feitos no escuro. Tiago 2, verso 10 diz, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Consegue ver como os mandamentos tornam todos nós culpados? O meu amigo viu isso no campo de golfe, então eu perguntei, se Deus julgasse pelos mandamentos, seria inocente ou culpado? Ele disse, culpado. Então eu disse, então tu ias para o céu ou para o inferno? E sabe o que ele disse? Ele disse, céu. Porque Deus é perdoador. Basta pedir a ele. E eu disse para ele, cara, tenta isso num tribunal. Você está de frente para um juiz e é culpado de um crime grave. E o juiz diz, o que tem a dizer antes de eu dar a sentença? E você levanta e diz, juiz, eu só gostaria de dizer que acredito que você é um bom homem e por isso vai me deixar ir embora. O juiz vai deixar ele ir, se ele for um bom juiz? É claro que não. Ele provavelmente dirá, por ser um homem bom, vou garantir que a justiça seja feita. Porque eu sou um homem bom, vou garantir que você seja punido pelo que você fez. E o que muita gente acha que irá salvá-los no dia do juízo final é justamente o que irá condená-las. Porque se Deus é bom, então, por natureza, ele vai garantir que a justiça seja feita e que as pessoas sejam punidas pelo que elas fizeram. E a Bíblia diz
que Deus castigará o pecado onde quer que ele esteja. Ele vai punir assassinos e estupradores. Mas não vai parar por aí. Deus é tão bom que também vai punir mentirosos e ladrões, adúlteros, blasfemos e todos que violam a luz interior que Deus concedeu a todos os homens. Então eu disse ao meu amigo, se Deus te desse justiça, você não iria para o céu, mas sim para o inferno. Foi quando ele ficou cabisbaixo e a boca dele fechou que eu vi que a lei, que os mandamentos tinham feito o seu trabalho. E ele estava pronto para a graça. Aí eu disse, cara, eu quero te dar uma ótima notícia. Então, se imagina num tribunal. Você é culpado de um crime grave, com uma multa de $1 milhão ou prisão perpétua. Você não tem como pagar a fiança quando de repente alguém entra no tribunal e paga a sua fiança para você. Eu disse, foi isso que Deus fez por você e por mim há 2000 anos, entende? Jesus Cristo entrou no tribunal de certa forma e pagou a nossa fiança quando sofreu e morreu na cruz. A Bíblia diz assim, Deus demonstrou todo o seu amor por nós. E mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Infringimos a lei e Jesus pagou a fiança. É simples assim. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Aí eu disse, Deus ordenou que você se arrependa e coloque a sua fé em Jesus Cristo. Chegamos ao fim do campo de golfe e ele pôs a sua mão no seu rosto e começou a chorar no meio do estacionamento, implorando a Deus que o perdoasse. Foi uma cena linda. E eu disse à minha mulher no dia seguinte, foi o melhor dia de toda a minha vida. E isso não tem nada a ver com o golfe. Por favor, assista atentamente enquanto Ray usa os mandamentos nesse vídeo para ajudar uma pessoa a ver a doença do pecado antes de ver a cura do Evangelho. Pode nomear algum? Ah, sim. Não assassinarás. O primeiro. Não roubarás. Ah, é? Não cometerás adultério. Não o farás... Ah, eu sei mais alguns. Você conhece alguns. É, só mais Agora, alguns. você acha que obedeceu os mandamentos? Ah, sim. Já contou alguma mentira? Ah, olha, às vezes, sabe? A maioria das pessoas conta. Então quebrou esse aí. Como é que se chama quem conta mentiras? Mentiroso. Já roubou? Não, senhor, nunca. Mesmo algo muito pequeno? Seja honesto, vai, diante de Deus. Ah, olha, acho que algumas coisinhas, tipo, Sei. talvez chiclete ou algo do tipo. Só um chiclete. Então o que isso te torna? Olha, um ladrão, eu acho. Ladrão. O valor da coisa que roubamos não faz diferença. Se eu abrir a sua carteira e pegar $1, é tão ruim quanto pegar $100. Sou um ladrão. Sim. E Jesus disse que se olharmos para uma mulher e a cobiçarmos, cometemos adultério com ela no coração. Já fez isso? Não, senhor. Ah, Nunca desculpa. olhou para uma mulher com luxúria? Ah, olha, O seu amigo tá ali rindo de você. Ele não acha que você tá falando a verdade. olha, quer dizer, sim, eu acho que já olhei pra uma mulher, sabe? Contou outra mentira, né? Isso. Então, você tá perdido, né? Você quebrou 3 mandamentos. A gente só viu 3, não sei dos outros 7. Alguma vez já usou o nome de Deus em vão? Sim, senhor. Então, em vez de usar uma palavra de 5 letras para expressar desgosto, você pega o nome de Deus que nos deu a vida e usa o nome dele como um palavrão. Isso se chama blasfêmia. Então, no dia do juízo, quando Deus te julgar por esse padrão, você vai ser inocente ou culpado de quebrar seus mandamentos? Eu acho que eu seria culpado Acha disso. que vai pro céu ou pro inferno? Ah, eu acho que provavelmente iria pro céu, no sentido de que é uma coisa que a partir de agora eu vou tentar melhorar para que Deus possa me perdoar por todos os pelos pecados que eu cometi. Eu acho que ele me perdoaria. Acha que Deus deveria deixar assassinos, mentirosos, ladrões e adúlteros entrarem no céu? Acho que não. Então você tá encrencado, hein? Você vai pro inferno, não vai? Hã? Sim, Isso te preocupa? sim, isso me preocupa. Não há nada mais valioso do que sua vida, não é? Venderia um dos seus olhos por $1 milhão? Não, senhor. Seus olhos são preciosos para você, não são? E são as janelas da nossa alma. A tua alma vê por meio deles. E Jesus disse: devias desprezar o valor do teu olho em comparação com o valor da tua alma. Disse que se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. E sabe por que Jesus morreu na cruz? Por que ele fez isso? Por pecar. Pecar? Sim. Olha, ele morreu pelos nossos pecados, Sim, pelos sim, por pecados todos do mundo. nós, pelas pessoas ao redor do mundo. Tipo, ele se sacrificou por todos nós. Sabe como desfrutar do dom da salvação? Sabe o que Deus quer que você faça? Não, senhor. Olha, se você estivesse num avião e soubesse que tinha que saltar, e se houvesse um paraquedas debaixo do assento, o que você faria?
Eu pegaria o paraquedas. E colocaria eu faria ele. isso. Não iria só acreditar no uso, você vestiria ele. Sim. É exatamente o que tem que fazer com Jesus. A Bíblia diz, vista-se com o Senhor Jesus Cristo. Temos que nos arrepender e nos afastar dos pecados de uma vez por todas. Colocar a nossa fé só em Jesus. Da mesma forma que você colocou a tua confiança no paraquedas. No momento em que você faz isso, a Bíblia diz que passamos da morte para a vida. Saímos da escuridão para a luz e receberemos o dom de Deus da vida eterna. Talvez você afirma ser um cristão. Comece a duvidar do motivo da sua salvação. A Bíblia diz, examine-se a si mesmo para ver se estão na fé. Provai-vos a vós mesmos. Vá a um lugar quieto, confesse os seus pecados a Deus, abra a Bíblia do Salmo 51 e faça dela a sua própria oração de arrependimento. Queremos agradecer por dedicarem o seu tempo para ouvir atentamente esse ensinamento. Se tiverem outras perguntas, sejam como os bereanos e examinem as escrituras para ver se as coisas são verdade. Até a próxima. Visite wayofthemaster.com e inscreva-se gratuitamente para receber vídeos de testemunhas do Ray. Nossos cursos de formação e escola online de evangelismo irão equipá-lo para partilhar sua fé. The Comfort Zone é o nosso webcast diário onde respondemos às suas perguntas sobre evangelismo. O nosso documentário Pro Vida 180 está disponível gratuitamente online. Pode encomendar esse episódio completo junto do resto da 4ª temporada completa com conteúdos bônus. Roots é o nosso vídeo de currículo juvenil de 6 semanas. É baseado no Way of the Master, Missão Europa. É perfeito para grupos jovens, currículo de educação em casa ou devoções familiares. Além do Kirk e do Ray, o Roots apresenta entrevistas com a família Duggar do 19 Kids and Counting da TCL. Visite wayofthemaster.com para mais detalhes.